Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, muito bom estar aqui no seu canal. É a chance que encontro para tornar pública uma experiência vivida por mim. Uma experiência talvez não tão aterrorizante como possa parecer, se bem que eu acredito que o seu canal não se concentre em tentar transformar o sobrenatural em sinônimo de pavor, pânico, medo. Então, desejo ao Senhor, aos seus inscritos, a família que o Senhor costuma chamar de família Nadina, muita luz nessa caminhada que temos que cumprir aqui nesse plano em busca da evolução. O meu nome é Sol. Não é diminutivo de nada, não é. Meu nome apenas reflete o que foi minha mãe enquanto pertenceu a esse plano que vivemos. Eu não posso nem dizer que ela era mística. Eu acredito que ela foi a origem da definição do termo misticismo. Ela teve uma vida linda, uma vida de paz. Uma vida em que disseminou o bem, se bem que uma vida muito curta. Ela conheceu meu pai com 18 anos, dele ficou grávida, mas não quis qualquer tipo de união por não considerar aquele homem digno de ter a responsabilidade de criar e educar a criança que estava por chegar. Ela assumiu. E fez um pacto, pois teve uma gravidez bem complicada. Nenhuma nem duas vezes se viu naquela situação de perder a própria vida ou não conseguir dar à luz a criança tão desejada. Então a promessa, se caso ela conseguisse cumprir a sua missão e o seu filho nascesse com a luz do dia, se chamaria Sol. À noite, Lua. Aí o senhor pode perguntar, poxa, mas Lua, Sol, e se nascesse um menino? Porque esses dois nomes, eles têm aquele soar feminino. Aí eu posso lhe garantir, senhor Romário, ela tinha certeza que euzinha que vos fala era uma menina. De onde ela tirava essa certeza? Só ela poderia explicar. Nasci, graças a Deus, com muita saúde. Minha mãe ainda teve chance de me pegar no colo, de me deitar no seu peito e me amamentar por alguns dias. Mas infelizmente ela não resistiu. E partiu naquele momento que eu só agradeço a ela. Aquela tênue linha que separa o parto do pós-parto. Então eu não cresci com aquela dor de me sentir responsável pela morte da minha mãezinha. Uma pessoa que, bem dizer, eu não conheci, mas que ao mesmo tempo eu conheço como ninguém. Eu fui criada pelos meus avós. Eles sempre deixaram claro para mim. A minha mãe faleceu por problemas de contaminação no hospital, nada tendo com a minha chegada nessa terra. Não sei se é verdade, também nunca me aprofundei, porque eu queria viver com essa certeza. Graças a Deus, foi colocado no meu caminho um casal maravilhoso, os meus pais, né? Meu avô, o vô Kleber, e a minha avó, a avó Diná. Eles, com certeza, souberam me educar e não deixaram faltar nada para mim. Claro, eu sentia aquela falta natural da presença da minha mãe biológica. Agora, do meu pai eu não senti falta, porque eu estive na presença dele algumas vezes e olha,
Logo foi fácil de entender porque a minha mãe não o queria por perto, porque realmente a energia dele não era boa. Eu cresci com um casal de pessoas mais velhas e, lógico, eu era a única criança, porque os irmãos da minha mãe já eram adultos. E os meus primos, na verdade seria apenas um primo, ele morava longe, porque o irmão mais velho da minha mãe mudou da cidade, ainda rapazinho. Então eu era a rainha. Nossa, eu era muito feliz. Nós morávamos numa casa gigantesca. Meu avô era um, digamos, não vou dizer fazendeiro, não vou dizer sitiante. O meu avô era um agricultor bem sucedido. Nós tínhamos um patamar de vida maravilhoso. Então eu andava a cavalo, meu Deus, eu tinha um campo para brincar, eu ajudava minha mãe, vou chamar minha avó de minha mãe, né? Eu ajudava minha mãe a endinar nos afazeres domésticos, eu ajudava o meu avô na lida, na fazenda, eu plantava, eu alimentava os animais, eu tirava leite. Eu fui aos poucos crescendo e tornando, modéstia à parte, uma menina muito bonita. Olha, eu não quero parecer convencida, mas eu tinha espelho. E eu olhava e percebia que ele me adorava. Como também os meninos da escola. Eu era, digamos assim, a top das tops? Não sei. Mas vamos dizer que eu dividia o primeiro lugar em preferência com mais duas meninas, a Clarice e a Tabata. E não por acaso, nós andávamos sempre juntas. Como é que eu vou dizer? Hoje eu sei, era uma vida vazia, mas era o vazio que fazia parte da idade. Então, eu adorava desfilar minhas roupas, junto com as minhas duas amigas. Era tudo, digamos assim, perfeito dentro da noção que eu tinha de perfeição. Nós três não conseguimos firmar namoro com os meninos da região. Porque uma vez eu conversando com o Tabata, nós chegamos à mesma conclusão. Era muito fácil. Era só fazer assim e eles iam babando. Mulher não gosta disso, né? Não, mulher não gosta disso. Claro, vivemos nossa adolescência, tivemos nossos namoradinhos, cada uma de nós teve a sua primeira vez, depois a segunda, a terceira. Éramos meninas normais, mas não conseguíamos aquele príncipe encantado. As minhas queridas amigas, elas desistiram de esperar e partiram para, já que não tem tu, vai tu mesmo. E casaram com pretendentes locais, porque tinha até aquela coisa assim que se começasse a chegar arriscadamente perto dos 20, aí já era vista como, bom, como o senhor deve imaginar como era na época. Mas eu me mantive firme. Eu não casaria se não fosse com aquele homem que me fizesse, sabe, perder o fôlego, esquentar por dentro. Aquele homem que me despertasse aquele desejo mesmo, diferente do que eu tinha sentido até então. Que eu pensava na minha vida teórica. Se a gente começa uma intensidade maior, o final deve ser assim, extraordinário. Estudei, mas nunca saí da minha cidade. Aí, na tradição, que eu acho que acontece em muitas cidades pequenas, né, que ficam em torno da cidade polo, aí os jovens saem de manhã, vão estudar, voltam, mas eu nunca tive vontade assim de ir para a cidade polo, ficar perto da faculdade, ter o meu próprio apartamento. Não era essa coisa assim de ser independente. Eu gostava de onde eu morava.
E também eu me sentia protegida pelos meus pais, avós, ao mesmo tempo que eu achava que eu tinha que protegê-los. Era uma vida normal. Só que de repente, senhor Romário, há exatos 20 anos, surgiu na cidade um sujeito que mexeu, desculpa o termo, com as periquitas locais. Senhor Romário, eu pensei que ia dar enchente na cidade, de tanta água que escorria. As meninas babavam. E eu não entendia, eu digo, mas vem cá, que loucura é essa? Nossa, elas me ligavam, conheceu. E conheceu quem? O nome dele é Pedro, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Elas iam lá em casa, quando eu voltava da faculdade, porque eu estudava muito. Então eu ficava pouco tempo na cidade, quer dizer, eu não tinha oportunidade de conhecer o novo Deus, amado pelas mulheres solteiras e casadas, e logicamente odiado pelos homens da região, porque o senhor sabe como é que é a cidade pequena, né? Carne nova, mulherada cai em cima. Só que cada menina ali tem um apaixonado desde os tempos de criança que se enche de inveja e tem vontade de esganar o recém-chegado. Aí eu lembro até de um final de semana que as meninas foram lá em casa e falando, nossa, Tabata dizia assim, eu acho que eu vou largar meu marido, eu acho que eu vou largar. Eu digo, para com isso, mulher, tu tá tão feliz, tem um filhinho tão lindo. Não, mas olha, tu não sabe. Eu digo, mas afinal, de onde surgiu, qual foi a nave espacial que fez descer esse Deus? Aí as explicações que surgiam é que ele era um homem de 28 anos. Bom, fisicamente, quando começaram a desenhar, eu pensei, puxa, esse cara deve ser bonito mesmo. Sabe aquela coisa do homem alto, forte, aquele cabelo preto, pele clara, olho azul, enfim, atlético. Eu digo, nossa senhora do céu, ele quis tudo pra ele. Aí eu até brinquei, e o pobretão veio fazer o que aqui? Foi quando eu vi pobretão, tem que ver a caminhonete e a moto que esse homem tem. E outra, ele chegou porque dizem que fez uma análise, um estudo, sabe, aqueles empresários que antes de investir analisam todo o contexto, toda a região, e descobriu um potencial muito grande na nossa cidade e veio investir. Vai perguntar, mas investir no quê? Ninguém sabia explicar exatamente o que aquela criatura fazia. Mas ele veio montar uma empresa que falavam que de cara traria 300 empregos para a cidade. E com certeza não era nada ligado à agricultura. Claro que eu sou mulher. E eu achei que chegara a hora de conhecer esse senhor tudo. Então eu meio que criei um encontro casual, que aconteceria no final da tarde, fim de semana, todo mundo reunido, no barzinho da cidade. E aconteceu. Senhor Romário, eu fui assim não botando fé. Mas quando eu vi aquele cara descer da moto, eu desmanchei. Eu desmanchei. Você acredita em amor à primeira vista? Pode acreditar. Foi amor mesmo. Aí eu numa mesa, ele em outra, aquelas meninas indo de lá e pra cá pra passar perto dele. Teve uma que era mais saidinha que passou assim, encostou o braço nele na cadeira, ele estava sentado. Nós vamos lavar esse braço. Ela dizia, ai meu Deus, sabe? Aquela coisa que quem é do interior vai entender. E aí eu não sei por que cargas d'água. Aquele homem levantou, eu sentia que ele estava me olhando meio diferente. Ele levantou, veio até a nossa mesa, nós estávamos em 4, 5, não lembro bem. Aí perguntou se poderia sentar com a gente.
Eu lembro, era o Adriano e o Beto que estavam na mesa com a gente, e nós em 3 meninas. O Beto era o marido de Tabata. Para ele sabia das brincadeiras e coisas, mas ele confiava demais na esposa. O Adriano estava começando uma tentativa de namorar a Aline, que era a outra menina que estava ali na mesa. Eu sei que é chato de eu estar falando, talvez não tenha nada a ver, mas eu quero mais ou menos criar a cena para o senhor entender. Aí o Beto, cara, disse, por favor, fique à vontade. Aí ele sentou, mas ele sentou numa postura que tinha um perfume. Sabe aquele cheiro de perfume de qualidade misturado com cheiro de homem de verdade? Aí ele disse, olha, talvez vocês achem estranho, mas sabe, eu saía hoje para fazer um lanche, porque eu tenho trabalhado muito, tomar um chopp, mas sozinho é terrível, e eu não tenho, assim, intimidade com ninguém. Então eu estava vendo vocês sentados aqui, senti um astral tão bom na mesa que, se vocês não se importarem, se eu não for atrapalhar, eu gostaria de ficar aqui com vocês. Não, perfeitamente. E aí ele ficou. Aí ele sentou, muito educado, se apresentou, disse que se chamava Pedro, como se precisasse. Até os gatos de rua sabiam o nome dele. E sentou ao meu lado. Bom, quando ele sentou ao meu lado, olha, minhas pernas, minhas canelas ficaram roxas, de tanto chute que eu recebia daquelas famigeradas por debaixo da mesa. Sabe aquela coisa de para. Eu não sei se ele percebia, ele era muito discreto. Mas também o sossego da nossa mesa, que tinha ali 4, 5, por isso que eu fiz questão de meio que identificar, acabou, porque rapidinho já tinham mais 3 mesas coladas ali, viu aquela mesa de excursão, sabe aquela mesa de excursão que sentam 30? A mulherada ia chegando, sentando, aí o namorado já vinha de arrasto, e todo mundo conversando, e ele na dele, sentado ao meu lado. E claro, eu não sabia onde colocar as mãos, onde colocar as pernas, eu não sabia, sabe, eu não sabia nada. De vez em quando eu olhava para aquele homem, ele conversando já com uma certa desenvoltura. Aí ele explicou que, na verdade, estava ali porque uma empresa de porte médio, não vou citar nome de empresa, não vou citar nada, mas uma metalúrgica de porte médio, estava se instalando na região, mas não na nossa cidade. E ele, como trabalhava no ramo, ele tinha já um contrato pré-assinado com essa empresa para fornecer matéria-prima, para fornecer, sabe, a gente não entendia bem, ele mais ou menos deu um exemplo, tá? Bom, então deixa eu dar um exemplo para vocês, vamos dizer um carro. Bom, o carro tem toda a sua estrutura, tem o monobloco, tem o chassi, tem isso, tem aquilo, mas, de repente, precisa do parafuso que a gente usa na arruela para apertar uma correia, e falava aqueles termos assim, a gente só ouvia. Então, eu vou vender isso. De repente, precisa do retrovisor. Então tem a fábrica do retrovisor, porque a montadora em si não fabrica essas peças. Então, quando essa empresa realmente chegar, que não vai demorar, eu já quero estar aqui, preparado, pronto. E por que aqui? Porque aqui ainda o terreno está mais barato. E eu consegui uma negociação boa com a prefeitura, vou ter certas isenções, certos benefícios, e vou montar a minha empresa aqui. Sabe, aquela coisa bem didática que eu sabia que ele não ia vender retrovisor para automóvel, que até mesmo a metalúrgica que estava chegando não era uma montadora, mas ele tentava se fazer entender, mostrando que realmente tinha lógica e coerência ele estar ali. Porque não as meninas só se importavam quem estava ali, mas os homens perguntavam, né, queriam saber, coisa, pá. Aí lógico, um já disse, opa, eu estou fazendo engenharia, não esquece de mim. Aí ele brincava, bom, isso a gente pode conversar, mas não hoje, né, agora eu estou de folga, sabe? Foi legal. Foi legal. Aí chegou um determinado momento que ficou melhor ainda. Ele olhou para mim pela primeira vez, assim, ele olhou para mim
e disse, e você? Eu? Você tão quietinha, sempre quietinha assim. Aí, claro, que a Amanda, quietinha, brinca com quem tá quieta. Aí começaram a rir, eu cutuquei ela. Eu disse, não, eu só estou aprendendo ainda, falei. Aí disse, aí, o seu nome? Meu nome é Sol. Aí, então você é a famosa Sol. Nossa, quando ele falou famosa, ele é famosa porque... Não, desculpa. É que tem um pessoal já que está trabalhando na minha equipe. Eles falam sobre a cidade e numa dessas conversas o seu nome surgiu. Eu ainda falei, não, espero que não tenha assim, não, coisa. Mas quem foi? Eu digo, não vou entregar os caras porque eu não quero encontrá-los jogados na sarjeta, mortos ou agredidos. Porque pelo que eu sei, você é uma fera. E todo mundo sabe aquela coisa toda. Bom, seu Romário, claro que a coisa foi muito longa, foi distante. Mas eu vou acelerar. Meses depois nós estávamos namorando sério. A sua empresa estava tomando forma, ele já estava contratando. Nós nos encontrávamos mais no final de semana, porque durante a semana era aquela correria para ele e para mim. Ele não me cobrava tempo de atenção, eu não cobrava tempo de atenção para ele, porque nós dois não tínhamos tempo, até nisso nós nos dávamos bem. Ele havia comprado uma boa casa no centro da cidade, pagou um dinheiro que para os padrões da cidade não era pouco, isso que pagou à vista. Também estava investindo na construção, que era uma fábrica, era um galpão de um porte interessante, tinha mais um maquinário. E os comentários que a gente ouvia, que ele era um grande empresário, que ele entendia do assunto, tanto no lado administrativo como no operacional. Agora, em conversa, uma noite que eu passei lá na casa dele, aí ele olhou pra mim assim, nós deitados, disse, você é incrível. Eu digo, mas por que isso agora? Porque você é a primeira mulher que eu me relaciono nos últimos anos que não me perguntou o meu estado civil. Aí a princípio aquilo me assustou. Eu disse, mas por que perguntaria? Ninguém nunca levantou essa tese. Para mim você é um homem livre. Ele disse, livre eu sou. Mas eu não sou solteiro. Eu falei, mas divorciado também é livre. Eu não sou divorciado. Eu sou viúvo. Senhor Romário, sabe uma coisa que nunca me passou realmente na cabeça de perguntar, mas quando eu soube, me pareceu uma coisa assim tão... Eu digo, nossa. Eu estou surpresa. Não, porque sabe quando a gente ouve falar em viúvo, a gente sempre pensa num homem mais velho, né? Mas você tem quantos anos mesmo? Ele disse, eu vou fazer 30. Bom, já era um pouquinho mais velho do que tinham falado, mas estava na média. Nossa, e você é viúva há quanto tempo? Há 9 anos. Mas o que houve? Ela morreu num acidente. E você nunca mais casou, nunca mais... Não. Aí eu me atirei no trabalho, eu procurei esquecer, não é fácil. Vocês tiveram filhos? Não, nós não tivemos tempo de ter filhos. Aí conversamos mais um pouco a respeito, mas... Claro, eu fiquei surpresa, mas... Eu tinha, digamos assim, uma certa familiaridade com a situação, né? Porque a minha mãe também morrera de uma forma prematura. Então eu não era viúva, mas eu era órfão de uma mãe que eu queria ter ao meu lado, com certeza. Ele devia se sentir órfão de uma esposa que amava, mas... Claro, na curiosidade feminina, eu perguntei se ele ainda amava, porque ele ficou muito tempo sem se relacionar, se ele conseguiu esquecer. Aí ele ponderou de uma forma inteligente. Ela sempre vai ter um lugarzinho na vida dele.
mas que agora ele não sabia mais se era amor, ou era carinho, ou eram lembranças incríveis. Enfim, passou. Passou nosso namoro, ele continuou, foi ficando sério, cada vez mais sério. Aí chegou o grande dia de eu conhecer a sua família. E eu fui na sua cidade de origem. Quando eu cheguei, olha, seu Romário, eu digo, eu fiquei surpresa. Que a sua família era incrível, era maravilhosa. Sabe aquela família com muitos filhos, o pai bonachão, a mãe aquela mulher largada, sabe? Aquela mesa ampla, a família dando risada. Ele era um dos irmãos mais novos, então os outros irmãos todos casados, tinha filho, tinha isso, tinha aquilo. Foi muito agradável aquele final de semana. Mas com um detalhe. Eu honestamente esperava que a sua família, a sua origem, fosse assim de uma classe. Mas não, era muito simples, não eram pobres, não. Mas longe de ser a família de um empresário daquele porte. Mas também para mim era detalhe. Eu o apresentei a meus avós, a meus tios, e todos gostaram muito dele. Mas teve uma exceção. O padre Eustáquio. O padre Eustáquio, ele era amigo de infância do meu avô, então já era um homem nascido e criado na cidade. Foi para o seminário, andou peregrinando por outros lugares, até que ele voltou para onde ele queria voltar e assumiu a paróquia. Estava lá, basicamente, desde que eu me conhecia por gente. O padre Eustáquio foi meu padrinho de batismo. Nossa, eu adorava aquele homem, adoro aquele homem. Enquanto todos conversavam assim, fascinados com o homem que eu estava namorando, o padre Eustáquio só olhava assim. Eu conhecia o meu padrinho. Ele não falou nada, em contrário, que ele não tinha argumentos. Mas ele não caiu na vala comum do simpatizar à primeira vista. Mas, seu Romário, estávamos. O grande amor da minha vida e eu, numa viagem para o Rio de Janeiro, que ele programou tudo, eu não esperava. Nós fomos fazer um passeio magnífico para a ilha de Itacuruçal, algo sensacional. Eu estava deslumbrado, imagina. Eu tinha pouco contato com a praia. E aquela viagem me deu de presente pela minha formatura. Eu estava formada. Eu era uma engenheira agrônoma. E naquela viagem, imagine aquele barco lotado de turistas e coisa. De repente para tudo, começa a tocar um violino que eu não sei de onde saiu. Aí vem ele com a aliança me pedindo para casar com ele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Foi um momento lindo. Como esquecer? Como não amar aquele homem? Aí vamos casar, mas deve aquela história, vamos casar na sua cidade ou na minha? Ele preferia na dele, porque teria toda a família, teria todo aquele oba-oba, sabe? Mas eu já disse, mas vem cá, é o sonho do meu avô organizar a festa do meu casamento, e o meu casamento tem que ser com o padre Eustáquio, com o padrinho. Ele concordou. Então imaginem como estava a igreja no dia do casamento da filha de um dos maiores agricultores da região e de um empresário que deu um boom na economia local, porque na verdade a empresa dele não contratou 200, contratou 480 pessoas. Imaginem isso numa cidade pequena, os empregos diretos, indiretos.
Nossa, ele já frequentava Lions, Rotary, era convidado para tudo quanto é festa, gerente de banco vivia batendo na porta dele, fazendo 1 milhão de propostas, fornecedores vinham concorrendo, sabe, querendo merecer tê-lo como cliente de carteira. Era assim, uma celebridade. Até já falavam na possibilidade de ele se candidatar, não sei se a prefeito. O casamento foi lindo. A igreja estava muito bem decorada, eu, modéstia à parte, eu sempre modesta, né? Aí eu estava linda, 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 respeitando os padrões da minha avó. Eu entrei de rosa, mas não entrei de véu, guinalda, não entrei de rosa, entrei com uma coroazinha, uma coisa muito bem feitinha na cabeça. Eu realmente, a minha roupa estava maravilhosa, estava delicada. Eu estava verdadeira noiva, eu estava radiante. Aí eu entrei na companhia, lógico, do meu avô, que travado eu dizia: avô, calma, eu tô calmo, vai devagar, vô, vai devagar. Ele não estava se sentindo bem naquelas roupas e coisa. E lá no altar estavam Dindo Eustáquio, estava meu futuro marido. Ai, meu futuro marido estava lindo. Eu não enxergava mais nada, só enxergava aquele altar e o aproximar dele. O meu Dindo mais compenetrado, eu pensei, poxa, afinal ele está trabalhando. E os padrinhos em volta. E eu fui andando, eu fui flutuando. Senhor Romário, quando eu estava no meio da igreja, aquele altar, eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu enxergava as pessoas, mas não enxergava, sabe, o altar propriamente dito, a imagem de Cristo, a mesa de celebração, não. Eu estava andando assim, vendo aquilo no fundo, era uma coisa escura. Eu travei no meio do caminho. Aí eu senti a mão do meu avô apertar. Aí eu olhei para o meu avô assim, meio que de: ai, avô, só um pouquinho que eu já vou continuar caminhando. Ele disse: filha, o que está acontecendo? O que é aquilo? Foi quando eu olhei assim, eu percebi que não era só eu que estava vendo aquela, sabe, aquela espécie de névoa, aquela... E eu vi que o Dindo Eustáquio, ele olhava para trás, ele não entendia, ele vi que desceu o degrau. Os nossos padrinhos também desceram o degrau. E Pedro não só desceu, como foi andando de costas para aquilo que estava acontecendo. De repente, senhor Romário, sabe quando a parede da igreja parece abrir? E dela vem a figura de uma mulher, sentido contrário. O ambiente ficou gelado, mas ninguém saía correndo, ninguém saía, não deu aquele pânico, não deu nada. Todo mundo estava estático. Até o pessoal do coral parou de cantar, o órgão parou tudo. E de repente, do nada, as portas da entrada da igreja, pá, mas bateram, aquilo deu um som, uma coisa... Senhor Romário, eu me desprendi do meu avô e fui andando. Eu subi a escada, eu fui em direção àquela mulher que saía da parede que não existia mais. E aí ela falava comigo um idioma que eu não conhecia. Mas eu respondia. Eu entendia. Quer dizer, só eu entendia, porque os demais ficaram assim. E ela ficava falando e me contando coisas, e eu ouvindo e falando também. Era uma onda.
era esse idioma, esse som que os outros ouviam. Agora eu não conseguia decifrar, mas eu falava. Só que Pedro, além de mim, era o único que compreendia. E ele começou a gritar com ela nesse idioma, e gritava, e gritava, e gritava, e foi para trás, e foi para trás, e gritava, e quando ele chegou assim, na última pilastra antes de sair da porta, ele caiu no chão e fazia assim. E eu só via aquilo. Quando o desespero dele estava gigantesco, quando aquela coisa assim estava tensa, eu sei assim, ó. Sabe o que acontece? Ó? E volta tudo ao normal. Normal. Ali estava o Dindo Eustáquio me olhando, os padrinhos paralisados, todo mundo em silêncio. O meu avô perguntou se eu estava bem, eu disse estou. Aí eu fui andando em direção a Pedro. Eu olhei para ele, abri a porta da igreja, que já não estava cerrada, vamos dizer assim. Aí veio a luz da rua, ele veio e fez assim. Eu olhei para ele, saia e não volte, nunca mais. Ele saiu assustado e saiu correndo pelo meio da rua aí que ninguém entendeu nada. Também eu não tinha tempo para explicar. Eu dei meia volta, saí, mas não em direção a ele. Fui até a casa do meu avô, troquei de roupa e me escondi. Eu me escondi. Tinha ali perto da cidade um lago, umas cabanas que alugavam. Mas naquela época, naquele período, estava inverno, não tinha ninguém. Eu fui para ali. Cheguei lá, aluguei uma cabana e ali fiquei. Não se falava outra coisa na cidade. Todo mundo atrás de mim, todo mundo querendo saber onde eu estava. Pedro sumira também. Aí eu resolvi voltar. Mas não fui para minha casa, não. Fui falar com o meu padrinho. Ele olhou para mim e disse, minha filha, você está bem? Eu disse, não, padre. Eu estou destruído. Foi quando ele falou para mim, ela esteve aqui de novo. Eu disse, E o que ela disse? Ela disse muitas coisas, minha filha, mas eu não entendo. Eu não sei o que ela fala. Mas é claro que eu senti muita dor, muita mágoa, muito sofrimento. Você sabe o que ela disse? Você sabe explicar o que aconteceu? Aí eu comecei a chorar. Chorava. O Dindo, um homem experiente, um homem acostumado a conviver com certas situações, que ele também vivia no limite do normal, do sobrenatural, do diferente. Ele foi, pegou um pouquinho de água benta, botou na minha mão, pediu para eu lavar o rosto, assim, quando eu lavei, nossa, aquilo dava um alívio, Aí ele disse, fala para mim, filha, abra seu coração. Eu arrumei eu com aquela água benta na mão, aquela coisa que me refrescou. De repente senti aquela luz, e aquela luz estava do nosso lado. Era aquela mulher. E ela, no idioma dela, me falou, conte para ele só. Eu preciso que você conte para ele. João Romário, deixa eu tentar, sabe, fazer uma retrospectiva da cena. Que para mim é difícil. Até hoje eu estou em choque. Quando nós estávamos andando, e tudo aquilo aconteceu quando ela veio em minha direção, ela me chamava.
Por isso que eu fui até ela. E aí ela me fez a revelação. Ela era uma jovem, austríaca, de uma família milionária, que se apaixonou por um brasileiro lindo que surgiu na sua cidade. A sua família, desde o início, foi contra. Mas ela ficou tão alucinada por ele que em meses largou tudo e foi viver aquela paixão. Sr. Romário, ela era a única herdeira. O seu pai, quando percebeu que não teria como persuadi-la, a procurou, pegou a parte que ele achava que ela teria direito, porque ela teria participação em empresas, isso e aquilo, mas para evitar a presença daquele homem que não era bem-vindo, o pai dela doou em vida o que ela tinha direito, que era longe de ser a totalidade, mas era um dinheiro absurdo. Sr. Romário, depois que ela estava em posse daquele dinheiro, o amor da sua vida mostrou a sua verdadeira face. E ela não morreu de acidente. Ela foi assassinada. O padrinho olhou para mim assim e disse: eu sabia, minha filha. Eu sabia que aquele homem tinha sombra nos olhos. E a imagem dela ali, ela parecia estar, sabe, feliz, aliviada, que conseguira falar com alguém. Apesar desse alguém ser do outro lado do mundo. Aí foi que eu falei para o meu padrinho que quando Pedro viu quem era, saiu correndo, que ele gritava, falando em alemão, sei lá, o idioma que eles falam lá. Ele dizia: vai embora, você está morta, me deixe em paz, você está morta, deixa eu viver minha vida, vai embora, me largue, me deixe em paz. E ali ele ficou naquele transtorno, gritando, que ninguém entendia o que ele falava. Quando eu fiz aquela revelação, nós olhamos para o lado, aquela jovem desapareceu. E aí eu perguntei por meu conselheiro o que eu deveria fazer. Ele se virou para o altar, ajoelhou, ficou fazendo orações. Aí foi a vez dele de falar no idioma que eu não entendia, mas aí eu não entendia mesmo. E aí ele ficou. Ele parecia nervoso, ele parecia que falava com alguém, era uma coisa incrível. Terminado aquele ritual, sei lá o que era. Pô, imagina, ontem, sabe, dias atrás eu era uma noiva, a mulher mais feliz do mundo. Ali eu era um ser humano em estado de choque, vendo uma pessoa morta que falava um idioma que eu nunca falei na vida, mas eu compreendia, dizendo que o grande amor da minha vida era um assassino. Eu não sabia mais nada. Foi quando meu padrinho chegou e simplesmente falou: vá ao cemitério. E ué, sua mãe quer falar com você. Eu fiz o que foi mandado. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer, senhor. Eu não sei como é que eu não enlouqueci ou se eu estou louca e ainda não assumi.
Romário, eu fui ao cemitério, uma tarde fria de outono, final da tarde. Fui entrando aquela umidade, as árvores se perdendo as folhas, aquelas folhas no chão. Eu fui andando entre os túmulos e vi a figura da minha mãe. Ela estava ali, senhor. Ela estava ali. A minha mãe, a minha mãezinha. Eu não lembrava do rosto dela, eu não sabia como ela era, mas eu tinha certeza que era minha mãe. Era minha mãezinha. Aí quando eu cheguei, eu disse, mãe. Ela sorriu. Oi, meu anjo. Que bom poder revê-la. Que bom que me deram autorização para estar aqui. Eu disse, mãe, quem que autorizou para estar aqui? O que é isso? Ela disse, filha, apenas escute. Não dá para explicar tudo. A moça que apareceu para você só fez o contato porque eu autorizei. E eu autorizei por saber que você estava preparada para a missão e que era algo que nós tínhamos que fazer por ela. O nome dela é Irmingar. Você irá encontrá-la com facilidade. Disse, mãe, como é que eu vou encontrá-la? Mãe, não tem como encontrá-la. De repente, seu Romário, me veio uma imagem assim, que parecia que eu estava numa tela de cinema, eu não sei explicar. A minha mãe só disse, vá, faça justiça. Irmingar quer finalmente seguir em paz. E nós devemos isso a ela, porque ela salvou você de ter o mesmo destino que ela teve. Vá, meu amor. Siga seu caminho. Eu sei que está doendo. Mas logo as portas da felicidade irão abrir para você. Acredite. E aquele acredite assim, a gente vai olhando, 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 e parece que de repente tudo que está ali na frente some, é uma coisa... seu Romário. Mesmo eu tendo vivido, é complicado para mim definir o que a gente sente, o que é aquilo. Eu sei que eu voltei para casa. Nossa, meus avós estavam desesperados, meus tios. Eu pensei que eu seria bombardeado por perguntas e coisa, mas não. Graças a Deus, meu querido Padre Eustáquio se antecipou à minha chegada. E não explicou nada, mas disse que eu precisava de tranquilidade. E que não me cobrasse, que não fizesse perguntas, porque as respostas viriam no tempo certo. Então eu cheguei em casa, fui muito bem recebida. Aí tomei o meu banho, fui pro aconchego do meu quarto, minha avózinha ali me fez aquela sopa maravilhosa, meu avô cuidando de mim, eu senti o cheiro da minha casa. E só pensava no que eu tinha que fazer. E fiz, seu Romário. Primeiro fui na cidade de Pedro, na casa dos seus pais. Nossa, fui bem recebida, eles estavam desconfiados, claro, porque estavam na cerimônia, eles estavam no casamento, eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles queriam me perguntar, mas eu tinha mais perguntas para fazer. A primeira foi se eles sabiam onde Pedro se encontrava. Eles disseram que não, que ele saiu da igreja e não se viu mais ele. Nem na empresa para trabalhar, ninguém mais viu dele. Foi quando eu pedi que me contassem, que me falassem sobre o casamento dele. Eles disseram, a gente sabe muito pouco. Ele sempre foi um menino ativo, sempre queria mais. Queria estudar, estudar, estudar.
Aí consegui um curso na Europa, passou por 2, 3 países, nós ajudamos no que podíamos, mas o nosso dinheiro era curto. Aí ele foi para lá, ele contou a história que passou o pão que o diabo amassou, sofreu bastante, mas que conheceu uma moça. Aí começou a namorar, mas o namoro não deu certo. Aí ele já tinha estudado o que tinha que estudar, já tinha conquistado algum dinheiro, a gente nunca perguntou como. Como o namoro não deu certo, ele voltou. Mas por que, minha filha? Eu falei, não, nada. Então ele nunca comentou com vocês que foi casado lá? Não. Ele falou dessa namorada que ele gostou muito, mas que foi uma desilusão. Bom, seu Romário. Dali, eu fui. Eu fui para o país que a família disse que soube que foi o último que ele estava aqui quando morava com a jovem. Chegando lá não foi difícil de descobrir as respostas que eu queria. Para mim, estar ali já era mais fácil porque eu falava bem o inglês e aqueles que eu me comunicava também falavam bem o inglês. Simplesmente Irmgard, austríaca, imigrante, morando naquele país, casada, sofreu um acidente e faleceu. O seu marido, depois da sua morte, a enterrou naquele local, não a levou de volta para sua terra natal e foi embora. Era o que as autoridades sabiam explicar. Então, com aquelas informações, eu fui até a cidade da família de Irmgard. Contei o que tinha acontecido. Imaginem o que eles sentiram. Eles foram até o cemitério que ela estava e levaram o seu corpo para descansar junto dos seus familiares. Me agradeceram muito, porque embora fosse triste saber qual o fim que sua filha teve, era melhor do que viver com aquela, com aquela angústia de pensar que ela simplesmente abandonou a família e nunca mais mandou notícia, que estava morando vai saber aonde e que ninguém conseguia encontrá-la. Foi quando eu retornei ao Brasil. Retornei ao Brasil e fui em busca do até então amor da minha vida. Na empresa ele não estava mais, ele não ia mais. Eles criaram um conselho deliberativo, criaram alternativas administrativas para continuar tocando a empresa. Mas ele não se tinha notícia mais, ele foi para dentro da casa dele e não saiu mais. Foi quando, claro, não fui sozinha, fui com o padrinho Eustáquio, fui com meu avô, e fui com o delegado local, contei a história para o delegado. Fomos até a casa dele, sem saber exatamente o que nós iríamos fazer com relação a tudo aquilo. Mas foi muito fácil definir o futuro dele. Uma ambulância chegou, o tiramos da sua casa, podre, sem tomar banho, sem dizer coisa com coisa. E a ambulância seguiu para uma clínica psiquiátrica, de onde ele nunca mais saiu. Segui minha vida, o recomeço não foi fácil, confesso, mas, destruída a trancos e barrancos, eu fui me reconstruindo. Conheci Paulo,
Não posso dizer que senti aquela paixão, aquela empolgação, aquele entusiasmo que havia sentido por Pedro. Mas, com ele, eu descobri o que é o verdadeiro amor. Amor esse que trouxe as minhas 2 filhas. Lógico, no dia que nasceu Lua, eu convidei o padre Eustáquio para batizá-la. O meu padrinho seria meu dindo e meu compadre. Foi nesse dia que eu descobri a ligação que ele tinha com a minha mãe. Porque, na verdade, ela, desde criança, mostrou dons que a diferenciavam das outras. E o padre Eustáquio foi o seu grande amigo e mentor. O homem que, com sua habilidade e seu conhecimento, conseguiu dar o equilíbrio que ela precisava para conviver e desenvolver a dádiva recebida, que seria uma bênção, que com o tempo mostraria ser o seu karma. Irmingard eu nunca mais vi. Ela jamais se apresentou para mim novamente, mas eu sentia sua presença, e era uma presença de luz. Eu sabia que ela estava feliz, podendo descansar onde merecia estar, e também que era um ser, uma criatura que reconhecia aqueles que bem por ela fizessem. E eu sentia nela uma proteção, uma força espiritual que me ajudou a não desistir depois do dia que eu fui abandonada no altar, mas de uma forma que, convenhamos, nada convencional. Respeitando a sequência inevitável da vida, meu padrinho Eustáquio foi embora há uns 5 anos atrás. Quer dizer, foi embora é forçado, pois eu sinto a presença dele sempre a meu lado. Como também sentia, mas não percebia, mas agora consigo perceber a presença e a proteção da minha querida mãezinha. E hoje, ainda com o reforço de Irmingard, também sempre pronta para me ajudar no que eu preciso. E não demorou muito para eu entender que trazia comigo os dons que a minha mãe me deixou de herança. Tem certos momentos, quando eu lembro de Pedro, eu começo a rir sozinha. Porque ele era inteligente, claro, com o acontecido deu para perceber que era um psicopata, calculava cada passo, cada palavra. Mas se realmente ele estava pensando em fazer comigo o que fez com Irmingard, com certeza ele se enganou na escolha da presa. Com certeza ele foi um tanto quanto infeliz ao escolher a sua presa.